Boa noite de novo. O tema de hoje é a missa passo a passo, né? A liturgia celebrada pelo sacerdote na Santa Missa. E aí a gente vai comentar cada particularidade da missa. Para quê? Para gerar amor pela missa. Porque a missa é o santo sacrifício de Jesus. Não existe oração mais poderosa, mais profunda, mais sublime, que opera mais graças do que a Santa Missa. Não existe nada que se compare com a Santa Missa. Por quê? Porque a Santa Missa é o santo sacrifício. A Santa Missa é a atualização da paixão e morte de Jesus no tempo e no espaço. Então imagina a torrente de graças. O que jorrou da cruz? A nossa redenção. A Santa Missa é a nossa redenção. Cada vez que você entrar na missa, lembre-se, você está entrando no Calvário. Estava falando a vocês do Padre Pio, né? Que eu camisa do Padre Pio. O Padre Pio celebrava uma missa tremenda. E o Santo Padre, o Papa João Paulo II, quando era jovem, seminarista, foi ordenado sacerdote. O nome dele, antes de ser... Quando o Papa assume como Papa, ele é nomeado Papa, é uma tradição que ele adote um nome para mostrar a sua devoção pessoal e a sua missão, a missão que ele quer desenvolver, né? Por exemplo, o Papa João Paulo II assumiu esse nome de João Paulo II porque ele queria mostrar que ele estava dando continuidade à missão do Papa João Paulo I. E qual que era a missão do Papa João Paulo I? João é o apóstolo do amor, Paulo é o apóstolo da missão. Então João Paulo I dizia que ele queria ser o apóstolo, o Papa, que mostraria o amor de Deus para o mundo e que seria missionário. Ele viveu apenas um mês como Papa e faleceu. E o Papa João Paulo II falou, não, eu vou ser o João Paulo II. Ou seja, eu vou mostrar para o mundo o amor de Deus e a missão. E o que o Papa João Paulo II fez? Senão ser sinal do amor de Deus e missionário, né? Papa que viajou o mundo inteiro. Por isso o Papa muda o nome. Mas o nome dele era Karol Wojtyła. Ele é polonês. E quando ele era jovem, ele ouvia muitas histórias do Padre Pio. Como eu falei para vocês, o Padre Pio morreu em 1968. Então, ele ouvia muitas histórias do Padre Pio. O Padre Pio operava milagres, prodígios. E quando ele foi ordenado padre, ele falou assim, eu vou conhecer o Padre Pio para eu aprender a ser o padre, né? Que de fato, quero aprender com esse santo sacerdote. E ele viajou da Polônia para a Itália. O Padre Pio morava na Itália, em San Giovanni Rotondo, na Itália. E ele viajou para a Itália para conversar com o Padre Pio, participar da missa do Padre Pio e conversar com ele. Só que multidões vinham falar com o Padre Pio, multidões. Pessoas dos Estados Unidos, de todo mundo, as pessoas afluíam para a missa do Padre Pio. Então o Padre Pio não conseguia conversar com todo mundo, né? E veio esse sacerdote, esse neo-sacerdote vindo da Polônia, Karol Wojtyła, e queria conversar com o Padre Pio. Então ele falou com um dos religiosos, o Padre Pio era franciscano, da Ordem dos Frades Caputinhos. E ele falou com um dos sacerdotes, nos religiosos franciscanos, eu queria conversar com o Padre Pio. Só que o frei falou assim, o padre está tão ocupado, mas ficou com pena do padre novo, né? Ele falou assim, eu vou lá falar para ele. Aí ele falou assim, Padre Pio, tem um sacerdote recém-ordenado que quer conversar com o senhor. Ele não falou quem era. Ele não falou assim, é um jovem polonês, o nome dele é Karol. Não falou. Ele falou assim, tem um sacerdote recém-ordenado que quer conversar com o senhor. O Padre Pio olhou para ele e falou assim, mande ele entrar. A esse homem não podemos negar nada, porque ele será Papa. Ele já profetizou que o São João Paulo II ia ser Papa e ele tinha acabado de ser ordenado padre. E aí ele foi lá falar com o Papa, com São Pio. São Pio conversou horas, a noite inteira com ele, passou a noite em oração. Por isso eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que o Papa João Paulo II foi um grande santo, porque ele fez uma escola de santidade com São Pio. Passou a noite toda em oração com o Padre Pio e depois ele celebrou a missa de madrugada e o Papa João Paulo II assistiu essa missa. Depois, em 1968, o Papa morreu, o São Pio de Pietrelcina morreu e seguiu a vida, né? O Padre Karol Wojtyła foi ordenado bispo de Cracóvia, depois ele foi arcebispo de Cracóvia, depois ele foi cardeal de Cracóvia, e em 1978 ele foi nomeado Santo Padre, né, Papa, assumindo o nome de João Paulo II. Numa entrevista, um repórter perguntou para ele, Santo Padre, o senhor conheceu o Padre Pio?
senhor viu a missa do Padre Pio. O que o senhor tem a dizer da missa do Padre Pio? E aí ele paralisa. Ele não consegue responder a pergunta do jornalista. Ele se emociona. E a única frase que ele consegue dizer é assim: aquela missa. E acaba a entrevista, que ele não consegue mais responder, fica emocionado. E ele só diz: aquela missa. Ele assistiu uma missa do Padre Pio quando ele era neo-sacerdote, há 50 anos antes dessa entrevista. Mesmo assim, a lembrança daquela missa do Padre Pio movia o sacerdócio de São João Paulo II. E como que era a missa do Padre Pio? O Padre Pio vivia a paixão de Jesus na missa. Como eu falei para vocês, ele era um sacerdote estigmatizado, era um místico, tinha revelações místicas. E quando o Padre Pio celebrava a missa, ele vivia a missa, ele vivia o Calvário. As mãos do Padre Pio sangravam durante a missa, o lado dele sangrava. Era comum o altar ficar cheio de sangue, porque ele vivia a missa. E ele tinha os estigmas, né? E a missa do Padre Pio, o Padre Pio não fazia homilia, não pregava na missa. Não era comum ele pregar na missa. Ele apenas celebrava com devoção. E aquela devoção que o Padre Pio vivia a sua liturgia, milhões de pessoas do mundo inteiro afluíam para São Giovanni Rotondo para poder assistir a missa do Padre Pio. Uma vez perguntaram para ele: Padre Pio, por que pessoas do mundo inteiro vêm assistir a sua missa? Ele falou assim: eu não sei, eu sou apenas um frade que reza. Quero ser lembrado apenas como um frade que reza. E que reza a Santa Missa. O Padre Pio só fazia duas coisas: atender confissão e celebrar a missa, que é o que um sacerdote deve fazer. Mas ele fazia isso com tal zelo, ele celebrava com tal zelo essa liturgia, porque ele entendia, sabia, ele experienciava e ele via misticamente o que é a missa. Ele via a paixão de Jesus na missa. E é isso que a gente vai falar hoje. O passo a passo da missa, para que a gente compreenda a liturgia, o sentido da liturgia, para que a gente viva melhor a Santa Missa. Entendeu? Então, depois, vocês que não tiveram nas catequeses anteriores, não deixem de assistir às aulas para vocês entenderem na profundidade o que é a missa, o que é a igreja, o que é a Eucaristia e etc. É fundamental que vocês assistam às outras aulas. Mas vamos começar então do tema de hoje, a missa passo a passo, a liturgia. O que é liturgia? Antes de começar a falar sobre liturgia, é preciso que a gente entenda o que é a liturgia. A palavra liturgia, ela vem do grego e ela significa ação do povo, né? Então a liturgia, ela é um louvor a Deus, celebrado pelo povo de Deus, dentre os quais o sacerdote é o presidente, né? O presidente ou presbítero, né? A palavra presbítero é a palavra teológica correta para o padre, né? Você sabe que a palavra padre significa pai, né? Então a gente fala padre é pai, mas o nome correto é presbítero, né? A ordem tem 3 graus: o diaconato, presbiterado e episcopado. O episcopado é dos bispos, o presbiterado são os presbíteros, os padres, e o diaconato, os diáconos. Então, o presbítero também faz parte do povo e ele celebra a liturgia para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para o serviço de Deus. E qual que é o serviço de Deus? A salvação do povo. Então, por que Jesus morreu na cruz? Para nos salvar, amém? Por que a gente vai à missa? Para participar do santo sacrifício. Para quê? Para nos salvarmos. A missa é a nossa salvação. Vou falar do Padre Pio de novo. Vocês viram que eu gosto do Padre Pio, né? São Pio de Pietrelcina dizia assim: é mais fácil o mundo viver sem o sol do que sem a Santa Missa. Olha que frase tremenda. É mais fácil o mundo viver sem o sol do que sem a Santa Missa. Outra frase do Padre Pio. Ele dizia assim: se as pessoas soubessem o valor de cada Santa Missa, seria necessário colocar soldados nas portas da igreja para controlarem as multidões que afluiriam. Então a Santa Missa é tremenda. Começou a missa. Como é que começa a missa? Canto de entrada. O canto de entrada, ele tem a função de elevar o coração do povo e preparar o coração do povo para aquilo que ele vai viver, que é o santo sacrifício.
Então o canto de entrada precisa ser uma música, uma canção que eleva o coração do povo, né? Cantos de entrada que a gente conhece, são comuns, né? Deixa a luz do céu entrar. Né? Por que põe essas músicas no canto de entrada? Olha o que diz a letra da música. Deixa a luz do céu entrar. Quer dizer que na missa a luz do céu vai irradiar sobre a igreja. Entendeu? A luz de Deus, o raio da glória de Deus resplandecerá durante a Santa Missa. Por isso a gente canta no canto de entrada. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do seu coração. Deixa a luz do céu entrar. Né? Etc. Então o canto de entrada tem essa função. Após o canto de entrada, o sacerdote sobe os degraus do altar. Vocês já perceberam que todo o altar tem degraus? Vocês já viram algum presbitério? O presbitério, o altar em si seria, entre aspas, a mesa do santo sacrifício, e o presbitério onde que fica o padre, os ministros, o diácono. Vocês já viram algum presbitério sem degraus? Não existe, né? Por que o presbitério tem degraus? A Miriam sabe. Miriam foi na formação do padre Cláudio. Muito bom, exatamente. A missa não é o santo sacrifício? O Calvário não é um monte no qual se sobe? Por isso o padre sobe o Monte Calvário. Ele sobe o altar. Por isso os degraus do altar. No rito antigo da missa, antes do Concílio Vaticano II, o padre, ao subir o altar, ele rezava baixinho. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente. Era a oração que o padre rezava ao subir ao altar, porque ele está subindo o Calvário. Depois que o padre sobe ao altar, qual é a primeira coisa que o padre faz quando ele chega lá em cima? Ele beija o altar. Por que o padre beija o altar? Aquele é a cruz da qual vai pender a nossa salvação. O altar é a cruz. É a mesa do sacrifício. Onde Jesus ofereceu o seu sacrifício? Na cruz. O altar ali é a cruz. Por isso o padre beija o altar. Ele beija porque dali pende a nossa salvação. A minha salvação, a sua salvação pende do altar. Nós somos salvos pelo altar do santo sacrifício da missa. É por isso que o padre beija o altar. Dali pende a nossa salvação. É ali que Jesus nos salva. Por isso que toda vez que a gente entra na igreja, se tiver o sacrário, nós vamos fazer a genuflexão, colocar o joelho direito no chão em sinal de adoração a Jesus. A gente falou isso na primeira catequese, né? Se a gente for numa igreja em que o sacrário fique na capela do Santíssimo, separada, à parte, né? E tem só o altar, nós fazemos a vênia ao altar, nós nos inclinamos ao altar, em sinal de respeito, veneração pela cruz de Jesus. Dali vem a nossa salvação. Por isso a gente faz uma vênia profunda, uma vênia completa. Uma vênia completa significa dobrar todo o corpo, inclinar o corpo para frente, em veneração ao altar. Então o padre beija o altar, porque ali é a cruz de Cristo. Depois do beijo do altar tem a saudação inicial, né? O amor do Pai, a comunhão do Filho, o amor do Pai, o Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Essa saudação inicial tem o objetivo de nos colocar na presença de Deus, né? Ali o padre já apresenta a doxologia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mostrando que o santo sacrifício foi sofrido e oferecido por Jesus, mas quem ofereceu foi o Pai, né? E Jesus foi concebido no ventre da Santíssima Virgem pelo Espírito Santo. Então a Santíssima Trindade vai participar daquela Santa Missa, daquele santo sacrifício da missa. Então a doxologia nos coloca na presença da Trindade. Na doxologia, nessa saudação inicial, é como se nós estivéssemos mergulhando na Santíssima Trindade. É como se a Santíssima Trindade estivesse chegando na igreja. E aí, quando o padre faz a nossa apresentação à Santíssima Trindade pela doxologia, o que vem? O ato penitencial. Se você está diante de Deus, e Deus é a luz mostra as nossas imperfeições. E a gente reconhece os nossos pecados. Por isso o ato penitencial. A gente pede perdão a Deus no ato penitencial porque a gente, diante da Trindade, se reconhece pecador. E também para nos preparar para participarmos dignamente do santo sacrifício. Então a gente reconhece os nossos pecados. O ato penitencial pode ser feito com um canto ou em silêncio. Eu não sou padre, né? Mas eu gosto do ato penitencial silencioso. Silencioso. Quando eu era jovem, tinha uns 20 anos,
20, 21 anos, eu queria ser sacerdote e fazia discernimento vocacional no seminário de Nossa Senhora do Amor Divino em Petrópolis. Um seminário maravilhoso. Sem dúvida, sem sombra de dúvida, foram os momentos mais felizes da minha vida, naquele seminário. E o ato penitencial do seminário era fantástico. Por quê? Porque era silencioso. Era silencioso. Todos os seminaristas em silêncio, o reitor do seminário em silêncio, o Padre Paulinho, um silêncio profundo, no qual você mergulhava em Deus e você via seus vícios, seus pecados, você pedia perdão a Deus pelos seus pecados. E depois a oração do ato penitencial, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, ao Senhor. Por que a gente... Olha só, o ato penitencial. Por que no ato penitencial a gente confessa a Deus e aos irmãos? Por quê? Por que a gente pede a intercessão de Nossa Senhora, dos santos e dos irmãos? A igreja é um corpo. É o corpo místico de Cristo. Então, o meu pecado ofende toda a igreja. A gente já falou disso na catequese também, né? Dei exemplo do adultério e tal. Por isso a gente confessa os pecados para vocês. Se aqui fosse uma Santa Missa, eu confessaria o meu pecado para vocês todos. Eu me confesso pecador para vocês. E peço que vocês rezem por mim. E peço, sobretudo, que os santos, os anjos e a Santíssima Virgem rezem por mim. A gente confessa os nossos pecados para que, absolvidos dos nossos pecados, possamos celebrar a missa. Por quê? Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: sem a santidade ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Sem a santidade ninguém verá a Deus. O que é completamente oposto à santidade? O pecado. Por isso a gente começa dizendo perdão a Deus. No ato penitencial são perdoados os pecados veniais. O que são os pecados veniais? São pecados que não ferem os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja, que não são pecados mortais. Então existem 2 tipos de pecado: pecado mortal e pecado venial. O pecado mortal é um pecado de matéria grave, pecado contra os 10 mandamentos e contra os 5 mandamentos da igreja, entendeu? Os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Esses são os 10 mandamentos. O 3º mandamento, por exemplo, é guardar domingos e festas. Faltar à missa domingo, sem motivo justo, é pecado mortal. Então você, no ato penitencial, é absolvido dos seus pecados veniais. Os pecados mortais não são absolvidos no ato penitencial. Eles precisam do sacramento da confissão. Então você precisa se confessar. Faltei à missa domingo, não pode comungar no outro domingo. Tem que se confessar individualmente com o padre. Padre, pequei. Qual foi o seu pecado, meu filho? Faltei à missa domingo, porque fiquei vendo futebol, fiquei no churrasco, etc. Faltei à missa porque fiquei doente, fiquei internado. Aí não tem jeito, você está internado. Entendeu? Então, se você não pode, se a matéria é grave, se não tem jeito, não tem jeito. O pecado mortal, ele é cometido conscientemente, você sabe que você tem que ir à missa, com livre vontade, você quer faltar à missa e sem vontade viciada, entendeu? Você faz porque você quer fazer, você sabe e faz, isso é o pecado mortal. Então, o pecado venial é perdoado no ato penitencial. Depois do ato penitencial, vem glória. Glorificamos a Deus que nos perdoa dos nossos pecados. Vem glória. Então a gente canta glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Olha, você penetrou na glória de Deus. Você participou da doxologia, você foi perdoado e agora você penetra na glória de Deus porque você foi perdoado. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus. A liturgia, você está vendo a Deus, você está diante de Deus. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, você está falando com Jesus. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Como que Jesus tira o pecado do mundo?
pela cruz. O que vai ser celebrado na missa? O santo sacrifício. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. E aí você professa a divindade de Jesus. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Então, glória é um louvor a Deus. Os santos místicos dizem que na hora do glória, o céu se abre, os anjos glorificam a Deus, as almas do purgatório são aliviadas, a igreja triunfante celebra, a igreja padecente, que são as almas do purgatório, celebra, porque elas são aliviadas. Nós que somos a igreja militante, celebra. A igreja católica está unida no glória, no tripé, igreja padecente, igreja triunfante, igreja militante. Depois do glória vem a oração de coleta. Vocês já ouviram falar essa expressão, oração de coleta? Não, antes do ofertório, depois do glória, oração de coleta. Por que chama coleta? O que é coletar? É juntar, né? Vou coletar um dinheiro, vou juntar dinheiro de vocês. Por que chama oração de coleta? Depois do glória, o padre fala, oremos, e faz um silêncio. Naquele silêncio, cada um coloca a sua intenção para a missa. Quero rezar pelo meu pai, quero rezar pelo emprego, quero rezar pela cura da minha sogra, quero rezar pelo Brasil, quero rezar pelo estado de São Paulo, enfim. Você coloca a sua oração, a sua intenção em silêncio, e o padre coleta essas intenções. Por isso chama oração de coleta. O padre fala, oremos, faz um silêncio e coleta as intenções. Então, naquela oração que o padre faz, está a sua intenção. Não sabia? O pessoal fala assim, escreve no papelzinho, missa de 7º dia pelo fulano de tal, missa de 30 dias pelo fulano, pela cura de tal pessoa, pela saúde. Não precisa. Não é necessário. Por quê? Porque está na oração da coleta. Você fala para Deus. Não precisa falar no papelzinho, o padre lê. Deus lê o seu coração. Aí não tem sentido, né? Não tem sentido. Não tem sentido. Então, assim, a intenção da missa, as pessoas às vezes gostam de colocar no papelzinho para o padre ler, para a pessoa psicologicamente pensar assim, o padre está rezando por mim, ou pela minha intenção. Mas a oração de coleta já faz essa finalidade. Então, na oração de coleta, o padre já junta todas as suas intenções. Então, não precisa falar, verbalizar. Basta você apresentar para Deus no seu coração as suas intenções. Como eu tenho um montão de intenção que eu rezo sempre em toda a missa, eu falo para Nossa Senhora, para apresentar a Jesus na oração de coleta, minhas intenções habituais. Porque é pouco tempo, né? Oração de coleta. Então, eu falo para Nossa Senhora, apresenta a Jesus minhas intenções habituais. Deixa eu colocar no verde aqui. No verde ele não capta som externo, não fica o som atrapalhando, ele só capta a minha voz. Então, oração de coleta. Depois da oração de coleta vem a liturgia da palavra, né? Na verdade, a missa tem duas liturgias, liturgia da palavra e liturgia eucarística, né? Tudo isso que eu falei também faz parte da liturgia da palavra, só que tem os ritos iniciais, que é o que eu falei. Os ritos iniciais o beijo no altar, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a saudação inicial, o ato penitencial, o glória e a oração de coleta são os ritos iniciais. Aí vem a liturgia da palavra. Se for domingo, são duas leituras. A primeira leitura, o salmo, a segunda leitura e depois o evangelho. Se for durante a semana, é a primeira leitura, o salmo e o evangelho. A primeira leitura normalmente é retirada do Antigo Testamento. O salmo, dos 150 salmos, né, do livro dos Salmos, e a segunda leitura é tirada do Novo Testamento e depois o evangelho. Eu comentei com vocês numa catequese anterior que na missa, se vocês participarem da missa todos os dias, 365 dias por ano, você vai ler a Bíblia inteira. Vocês lembram que eu falei isso? Então, se você participar de todo dia, de segunda a segunda da missa, em um ano é passada toda a Sagrada Escritura, na liturgia da palavra. Então, a primeira leitura sempre o Velho Testamento. Por quê? A primeira leitura tem de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia tem primeira leitura. E o Velho Testamento, em número de texto,
ele é muito maior do que o Novo Testamento, né? O Novo Testamento começa aqui em Mateus, então Mateus e Malaquias, é o último do Velho. Então, tudo isso aqui é o Velho Testamento, isso aqui é o Novo Testamento. Então, como o Novo Testamento é menor em quantidade de texto, ele é reservado para a segunda leitura, entendeu? E é celebrado em dias de festa e nos domingos. E o Velho Testamento todo dia tem um texto, entendeu? Depois da proclamação da primeira leitura do Salmo responsorial, que é sempre uma resposta à primeira leitura, a gente chama responsorial. O Salmo responsorial é sempre uma resposta à primeira leitura. Aí vem a segunda leitura, se for final de semana, o dia de festa, e depois o Evangelho. O Evangelho, a gente tem um rito diferente para o Evangelho. Quando a gente ouve a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, nós estamos sentados, certo? No Evangelho a gente fica de pé. O estar sentado e o estar de pé na missa e estar de joelhos e estar com as mãos unidas representa, tudo tem um significado. Você vê as pessoas rezando o Pai Nosso assim na missa? Não existe. Quem reza assim é o padre. Esse gesto é do presbítero. Os leigos ficam sempre com as mãos postas. Então, a liturgia a gente fica com as mãos postas. O padre faz esse gesto de ação de graças, porque a palavra Eucaristia significa ação de graças. Então, é uma ação de graça celebrada pelo presbítero. Só que aí o povo vê o padre fazendo assim, o povo vai imita o padre e faz igual, né? Mas nosso gesto é esse. Então, cada gesto da missa tem um significado. Estar sentado. O que a gente está fazendo aqui? Uma catequese. Como é que vocês estão? Sentados. O estar sentado significa estar recebendo a doutrina. Estar sentado significa estar recebendo uma catequese. Por isso que a leitura é feita sentado. Por isso que quando o padre prega, a gente está sentado. Entendeu? Estamos recebendo uma doutrina. O estar em pé significa prontidão para o serviço. Estar em pé também é a posição do ressuscitado. Então, quando a gente está em pé, a gente está pronto para fazer alguma coisa que nos vai ser ordenado. No Evangelho, o próprio Jesus fala. Então, vamos ouvir o que Jesus fala, estamos de pé, para quando ouvirmos, de pronto já fazemos o que Jesus vai falar. E é por isso que no Evangelho a gente faz um gesto. Uma cruz na testa, uma cruz no lado, uma cruz no coração. A gente tem uma oração que a gente reza, a gente fala assim: pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Mas na missa a gente não faz essa oração. Vocês sabiam disso, não? Na missa, essa cruz, ela significa: abre, Senhor, os meus pensamentos para entender e acolher a sua palavra, aquilo que você vai me falar. Abre, Senhor, os meus lábios para que depois eu possa proclamar essa palavra. Abre, Senhor, o meu coração, para que o meu coração seja terra fecunda e que produza muitos frutos a partir dessa palavra. Por isso nós estamos de pé, porque vamos receber, precisamos entender, depois vamos proclamar e viver. Por isso de pé, prontidão para fazer o que Jesus vai nos falar. E a posição de pé também se denota um respeito profundo com o mestre que nos fala. Não é qualquer pessoa que está falando. É Deus que fala pela boca do sacerdote. O Evangelho é Jesus falando. E é por isso que quando o padre vai proclamar o Evangelho, o rito é todo diferente das leituras. A primeira leitura quem faz é um leigo. O Salmo quem faz é um leigo. A segunda leitura quem faz é um leigo. O Evangelho quem faz é o padre ou o diácono. Ou o bispo. No mínimo tem que ser um diácono. Entendeu? E quando o diácono ou o sacerdote vai proclamar o Evangelho, ele toma o tríbulo e incensa do Evangelho. Você sabe o que significa o incenso? O incenso tem dois significados. O primeiro significado é a oração do povo que sobe a Deus. O incenso é uma fumaça que sobe. Esse é um significado do incenso. A oração do povo que sobe a Deus. Então, quando você incensa o Evangelho, o Padre está mostrando, Deus está presente ali, Ele vai falar por meio dessa palavra. É a palavra da salvação. Quando a gente lê a leitura, a gente fala a palavra do Senhor, graças a Deus. Quando a gente lê o Evangelho, o Padre fala a palavra da salvação. A gente fala glória a vós, Senhor. É o Senhor que está presente proclamando a sua palavra. Por isso o incenso. Outro símbolo do incenso é o perfume de Cristo. São Paulo vai dizer assim: somos chamados a exalar o perfume de Cristo. Tem um amigo meu
o Anderson, lá do estado do Rio. Uma vez a gente estava fazendo uma missão e no meio da missão a palavra que era pregada era essa, né? Sou chamado a exalar o perfume de Cristo. A partir dessa palavra ele fez uma música no próprio encontro. Nossa, foi tremendo, experiência profunda de Deus. E nunca me esqueci desse encontro, porque eu preciso exalar o perfume de Cristo. Preciso ser o cheiro de Jesus, é a palavra de São Paulo, né? E o incenso, ele tem um cheiro, né? Ele tem um perfume. Aquele perfume representa que eu também, onde eu for, preciso ser igual ao turíbulo. Na minha casa, na minha estante de livros, eu tenho um turíbulo. Um turíbulo em miniatura, né? Não um turíbulo de verdade, um turíbulo pequenininho assim. Ele veio do Santuário de Compostela, de Santiago de Compostela. É uma réplica do turíbulo de Santiago de Compostela. Quando eu olho aquele turíbulo, eu me lembro que eu sou chamado a ser um turíbulo. No meu trabalho, na minha família, onde quer que eu esteja, eu preciso ser um turíbulo, eu preciso exalar o perfume de Jesus. Então, quando a gente ouve o Evangelho, a gente precisa viver aquilo. E a vivência daquilo vai fazer com que você seja um turíbulo. Que você seja um incenso no mundo. Entendeu? Que você exale o perfume de Jesus. Por isso o padre incensa o turíbulo. E aí o padre proclama o Evangelho. Pode ser cantado e pode ser rezado. Pode ser lido, né? Normalmente nas missas mais solenes o padre proclama cantando o Evangelho, né? Depois vem a homilia, que é a pregação do padre. O padre explica o Evangelho de maneira que a gente possa aplicar aquele Evangelho nas nossas vidas. A homilia é o momento catequético da Santa Missa, né? O padre pode se ater ao Evangelho ou o padre pode pegar um tema catequético do Catecismo da Igreja Católica que ele saiba que o seu povo tem necessidade de conhecimento, uma dúvida do seu povo e esclarecer. Então a homilia é um momento catequético. Como que a gente faz catequese? Sentados. Na homilia, como a gente fica? Sentado. Então acabou a proclamação do Evangelho, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se for o diácono ou um que fez a proclamação do Evangelho e não foi ele, e foi o padre que está presidindo a missa, claro, né? O diácono não preside a missa. Mas vamos supor que seja um padre que proclama o Evangelho e o bispo está presidindo a missa. O que eu quero dizer é o seguinte: se o Evangelho não foi proclamado pelo presidente da celebração, vocês entenderam o que eu quero dizer? Tem dois padres. Um proclamou o Evangelho e o outro está presidindo a missa. Ou tem um diácono e um padre. O diácono proclamou o Evangelho. Ou um padre e um bispo. O padre proclamou, o bispo está presidindo a missa. Aquele que proclamou leva o evangeliário, que é onde fica o evangelho que vai ser proclamado, leva o evangeliário para que o presidente da celebração beije o evangeliário. Então ele oscula. Oscular significa beijar. Ele oscula o evangelho, o evangeliário, mostrando que ali está Jesus. Quando o padre começou a missa, o que ele fez? Vocês lembram? Beijou o altar. E agora ele beija o evangelho. Porque o altar é a cruz de Cristo. O evangelho é a palavra de Cristo. Cristo é o verbo de Deus e salva pela palavra. Lembra? Levanta-te e anda. Lázaro, vem para fora, eu quero ser curado. Todos os milagres Jesus fazia pela palavra. Então o Evangelho é a palavra de cura, palavra de salvação, palavra da salvação, glória a vós. Então ele beija o Evangelho. Depois ele faz a homilia e depois da homilia vem a profissão de fé. Nós somos católicos e a gente reitera a nossa catolicidade, que a gente crê nos 12 artigos da fé católica, depois da homilia. Lembra que eu falei para vocês que a homilia é uma catequese? E que a catequese é um tema católico, né? Então, depois que o padre apresentou um tema católico para a gente, nos apresentou a nossa fé, a gente professa, a gente crê naquilo que o padre ensinou e crê em tudo que ensina a Igreja Católica. A gente reza, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Dentre os artigos de fé tenho, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Então eu creio na Santa Igreja Católica, a gente professa a nossa fé. Ali, no credo apostólico, tem ali todos os artigos da nossa fé, que são 12 os artigos da fé. E esses artigos da fé, eles vão basear a nossa catequese até o crisma. A nossa catequese aqui nada vai ser mais do que um desenvolver dos artigos de fé.
tudo que a gente falar aqui estarão nesses artigos de fé. Entendeu? Depois do creio, encerra-se o creio e começa a prece dos fiéis, a oração dos fiéis, a prece da comunidade. Então o leigo se levanta da assembleia e vai fazer uma oração em nome da assembleia, que é a prece dos fiéis. Por que essa prece vem depois da homilia e depois do creio? Jesus falou, o padre explicou, você disse que acredita, só que você precisa de força do alto para viver isso. Então a prece, o sentido dela é que Deus nos dê força para que a gente possa viver aquilo que Ele falou para a gente viver. É preciso perdoar 70 vezes 7. Está no Evangelho. Pedro perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Jesus disse, não, Pedro, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí o padre prega, dizendo, gente, vocês têm que perdoar, e dá vários argumentos, explicações, exemplo da vida dos santos, da Sagrada Tradição, da Sagrada Escritura, do Sagrado Magistério. Depois a gente reza o creio, dizendo, eu creio nisso que o padre falou, tem que perdoar mesmo. Só que você consegue perdoar fácil? Difícil perdoar, né? Então vem a prece. Senhor, me dá a força e a graça de perdoar. E aí nas preces, repara as preces, se as preces não estão relacionadas ao Evangelho. Senhor Jesus, nós vos pedimos pelo vosso povo, que tenha coragem de perdoar as ofensas que lhes são feitas. Vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, pelas pessoas que sofreram mágoas no seu coração. Então, as preces da comunidade, ela tem um sentido de nos ajudar a viver aquilo que Jesus falou. E com as preces se encerra a liturgia da palavra. Acabou a liturgia da palavra. Antigamente, essa primeira parte da missa era chamada de liturgia dos catecúmenos. Por quê? Aqueles que não tinham feito não tinham sido batizados, não tinham feito a primeira comunhão, eles faziam a catequese. Então eles eram chamados de catecúmenos. Os catecúmenos, eles não participavam da segunda parte da missa, que é a liturgia eucarística, porque eles não eram batizados. Então, quando encerrava a oração dos fiéis, eles saíam da igreja, eles iam embora para casa. Só ficavam na igreja para participar do santo sacrifício aqueles que eram batizados. E aí começa a liturgia eucarística, que é o ponto principal da missa. Né? Quando começa a liturgia eucarística, o padre faz o ofertório. No ofertório são oferecidos os nossos dons, aquilo que a gente produz com o nosso trabalho, com a nossa força humana, o pão e o vinho. Gente, o pão precisa ser trabalhado. O trigo não vira pão sozinho. Vocês fazem pão, não? Alguém faz pão, não? Não? Ninguém? A senhora já fez, Ana Vida? Dá trabalho, né? E a senhora não plantou o trigo, né? Não plantou o trigo. Já fez pão? Tem as manhas? Dá trabalho, né, meu? Imagina plantar o trigo, colher o trigo, triturar o trigo, etc. Até fazer a massa, sovar a massa, que chama, né? Deixar a massa descansar. Dá trabalho. Gente, a uva não se faz vinho sozinha, não. Dá trabalho. Tem que plantar a uva, colher a uva, pisar a uva no lagar, recolher aquele suco, reservar aquele suco por um bom tempo até que ele fermente, né? Dá trabalho. E uma coisa a uva, o vinho e o pão têm em comum. A uva é esmagada, o trigo é esmagado. A uva é triturada, o trigo é triturado. A uva tem que descansar o suco até ele fermentar e se tornar vinho. A massa do pão tem que descansar. Isso traz alguma semelhança para vocês, não? Quem que foi esmagado, triturado, pisado? Quem que descansou durante 3 dias no sepulcro? Como o vinho descansa e o pão descansa a massa, quem que descansou durante 3 dias no sepulcro? Vocês entenderam por que Jesus instituiu a Eucaristia com pão e com vinho? São o símbolo da sua paixão. O que é o pão, senão uma espécie branca? E o que é o vinho, senão uma espécie vermelha? O branco e o vermelho não lembram um corpo todo ensanguentado e chagado? É para que nós lembremos o que nós estamos celebrando. Quando Jesus instituiu a Eucaristia com pão e com vinho, Jesus foi didático. Para que a gente entenda que aquilo é o santo sacrifício de um Deus que é esmagado no lagar do Calvário.
de um Deus que é pisado, triturado para a nossa salvação. E o que o pão e o vinho faz? Hoje nem tanto o vinho, mas durante muitos séculos o vinho era um alimento essencial para a vida das pessoas. Tanto que São Paulo orienta um discípulo dele que estava doente do estômago, dizendo: toma um cálice de vinho, vai fazer bem para o seu estômago. O vinho era um remédio e um alimento. E o pão? O pão até hoje é um alimento essencial, né? Básico, né? Essencial. E se você não se alimenta, você morre. Qual pessoa que vive sem alimento? Morre. Assim também, se a gente não comungar, não receber a Eucaristia, a gente não vive na vida da graça. Por isso que em João 6, Jesus diz: meu corpo é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem comer deste pão viverá eternamente, porque o pão que eu hei de dar é minha carne para a vida do mundo. Assim como o pão natural, o pão que a gente compra na padaria, dá a vida para essa carne, para essa vida, o pão da vida nos dá a vida da alma. Só que tem uma diferença. Quando eu como o pão da padaria, eu transformo aquele pão na minha carne. Quando eu como, ou melhor, quando eu comungo e recebo a Eucaristia, eu sou transformado em Jesus. Então o Padre recebe aqueles dons do pão e do vinho, que representam tudo isso que eu já expliquei, e ele oferece, consagra a Deus, ele oferece a Deus Pai, faz o ofertório. Bendito seja Deus, e ele faz o ofertório, e a igreja responde: bendito seja Deus para sempre. Ou, se for cantado o canto de ofertório, a gente não responde porque está cantando. Mas quando é feita a missa em silêncio, o Padre oferece e a gente responde: bendito seja Deus para sempre. Acabou o ofertório, começa o ato, a consagração. O Padre reza a oração eucarística, a liturgia eucarística, e impondo as mãos, ele diz as palavras de Jesus na paixão. Tomando o pão em suas mãos, Jesus deu graça e disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. O Padre ergue a espécie do pão e deixa de ser pão, passa a ser o próprio Deus. O tão sublime sacramento do altar. Quando o Padre impõe as mãos, pedindo que Deus envie o Espírito Santo sobre as oferendas para que elas se transformem no corpo e sangue de Cristo, né, esse que o Padre fala: enviai, Senhor, o vosso Espírito sobre essas oferendas, a fim de que elas se transformem no corpo e no sangue de Cristo. Toca-se o sino na igreja e a gente se ajoelha, porque naquele momento o pão não é mais pão, o vinho não é mais vinho, é Deus. E diante de Jesus, Filipenses capítulo 2, diante de Jesus todo joelho se dobra, no céu, na terra e no inferno, toda língua proclama para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Naquele momento Jesus enxergou, Jesus está presente na Eucaristia, é Ele que está ali no altar. Então a gente não tem outra posição, outro jeito a não ser se ajoelhar e adorar Jesus. A gente adora Jesus de joelhos, é o símbolo da adoração. Se você tem um problema de saúde, não pode se ajoelhar, incline o seu corpo, faça uma vênia. A não ser que você esteja com a coluna travada também, né? Aí não pode ajoelhar, não pode inclinar o corpo, a coluna travada. Mas se você pode, se ajoelhe, adore a Jesus. Eu não posso, eu estou com um problema no joelho, sei lá, estou com um problema de saúde, eu não posso me ajoelhar. Incline o seu corpo para frente, sinal de adoração. E quando o Padre ergue a espécie do pão, não é pão, espécie do pão significa parece pão, mas é Jesus. Quando o Padre ergue Jesus, a gente precisa olhar para Jesus, não baixar a cabeça. O Padre falou isso na formação dele. Por quê? Porque o Padre está elevando Jesus para que você o adore. E a gente adora Jesus com o nosso olhar, a gente adora Jesus com nossas palavras, a gente adora Jesus com nossos joelhos, a gente adora Jesus com nosso coração, a gente adora Jesus com nossa imaginação, a gente adora Jesus com tudo que nós temos. Tudo. Então, olha para Jesus. Quando o Padre levantar a espécie do pão, olha e adora a Jesus em silêncio. Tem muita gente que reza assim: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé, que é a oração de Tomé. Se você quer fazer essa oração, faça em silêncio. Esse é um momento de silêncio, de adorar a Jesus no silêncio, né? O silêncio é a adoração. Tem uma frase que diz assim: todos os santos fizeram silêncio, e o silêncio sempre fez santos. Não existe nenhum santo que era barulhento.
Porque no silêncio que você ouve a voz de Deus. Então todos os santos sempre fizeram silêncio. E o silêncio sempre fez santos. Então naquele momento em silêncio, adore a Jesus. Adore a Jesus. O Padre Pio ficava horas na elevação, adorando a Jesus. Uma vez perguntaram para ele: Padre Pio, por que a senhora demora tanto na missa? A missa do Padre Pio demorava 3 horas. Por que o senhor demora tanto na missa? A missa tem que ser 45 minutos, as pessoas falavam para ele. O senhor está demorando muito. Ele falava assim: no Calvário não tinha relógio. Entendeu? Que a missa é o Calvário. No Calvário não tinha relógio. Estou adorando meu Deus. Me deixa adorar meu Deus. Se quiser, vai embora. Eu estou aqui adorando Deus. Ele ficava ali. Depois vai ter a elevação do cálice. Tomando o cálice em suas mãos, ele deu graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebeis seu cálice com meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. O Padre ergue o cálice e a gente olha para o cálice e adora Jesus no cálice. Adora Jesus. Depois tem a comunhão dos fiéis, né? Depois das orações eucarísticas tem o Pai Nosso, né? O Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou, que vai nos preparar para receber a Jesus. Rezamos o Pai Nosso e começa a oração eucarística, a comunhão, perdão, a atribuição do Santíssimo Sacramento, a comunhão. A gente vai receber Jesus. Como a gente tem que receber Jesus? Em estado de graça, claro. Confissão em dia. Confissão em dia. Para não cometer um sacrilégio, que é um pecado contra o sacramento, que é pecado mortal. Então, com a confissão em dia, em estado de graça, sem estado de pecado mortal e sem estado de pecado venial. Mas como assim sem estado de pecado venial? A gente não diz que o pecado venial foi perdoado no ato penitencial? Então, se você não deu mancada fora, não ficou olhando a roupa da outra pessoa e criticando na sua cabeça a roupa da outra pessoa durante a missa, você não cometeu pecado venial, né? Se você ficou pensando mal da sogra durante a missa, você ia cometer que pedir perdão de novo. Mas os pecados veniais haviam sido perdoados no ato penitencial, né? Pode ser que nesse intervalo entre o ato penitencial e a comunhão você já meteu o pé na jaca, né? No banco da igreja já fez um monte de pecado. Mas, ordinariamente, os pecados foram perdoados no ato penitencial, os pecados veniais. E o pecado mortal você já não tinha, porque você já manteve a sua confissão em dia, você vai receber a Jesus. Existe fila da comunhão? Não. É uma procissão. Como que a gente faz procissão? A gente faz procissão conversando, batendo papo, olhando o celular, cumprimentando o outro. A gente faz a procissão em adoração a Jesus. São Luís Maria Grignon de Montfort, o autor do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que na minha opinião, se Deus quiser um dia vai ser doutor da igreja, São Luís dizia assim: ninguém jamais recebeu Jesus com tanta perfeição como a Santíssima Virgem. Ela pode receber Jesus perfeitamente, a gente não pode. Então ele ensina uma oração para comungar. São Luís diz assim, quando você for comungar, renova os votos do seu batismo. Quais são os votos batismais? A renúncia do mal e a adesão a Deus. Então você fala: eu renuncio a Satanás, a todos os espíritos malignos, suas pompas e suas obras. Renuncio ao pecado e todo o princípio de pecado. Renuncio a mim mesmo e me dou inteiramente a vós, Jesus, dando-me inteiramente a vossa Mãe Maria. E aí você pede a Nossa Senhora: Mãe de Deus, eu sou todo teu e tudo que é meu é teu. Consagre-se a ela e peça: Mãe, recebe Jesus por mim, porque eu não sou digno de receber Jesus. E toma Jesus como meu presente para a Senhora. E aí não vai ser você que vai comungar. Vai ser a Nossa Senhora que vai comungar através de você. E Jesus vai receber uma digna morada no Imaculado Coração de Maria dentro da sua alma. Jesus vai ser perfeitamente adorado por Nossa Senhora dentro da sua alma. E ela vai interceder a Jesus por você. E aquela comunhão vai gerar muitas graças de santidade. Então, quando você for comungar, na procissão, vai fazendo essa oração, vai pedir Nossa Senhora que receba Jesus por mim. Tem uma oração que diz assim: Nossa Senhora da Imaculada Conceição, vinde receber Jesus no vosso Imaculado Coração. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, vinde receber Jesus no vosso Imaculado Coração. Vai pedindo a Nossa Senhora que receba Jesus por você. Quando chegar diante do sacerdote para receber a comunhão, faça uma genuflexão. Põe o joelho direito no chão. Ajoelhe diante de Jesus. Joelho direito no chão. Encosta o joelho direito no chão. Adore Jesus. E receba Jesus. Recebendo Jesus, a igreja diz que você pode receber Jesus diretamente nos lábios ou nas mãos. Desde essa crise de Covid, infelizmente,
tem que ser recebido Jesus exclusivamente nas mãos. Se você vai receber Jesus nas suas mãos, faça um trono para Jesus com as suas mãos, a mão esquerda por cima, a mão direita por baixo. O padre vai colocar Jesus na sua mão, você toma Jesus e comunga. Depois você examina a sua mão, se ficou alguma partícula. Examina a sua mão, pelo amor de Deus, para você não cometer um sacrilégio de jogar Jesus no chão. Entendeu? Olha a sua mão, examina os seus dois. Você pegou com esses dois dedos aqui e colocou na boca? Olha esses dois dedos. Eu faço assim: recebo Jesus na mão, pego Jesus, recebo Jesus nos lábios e já faço assim, ó. Porque aí já minimiza a probabilidade de ficar uma partícula nos meus dedos. A mão, eu volto para o banco examinando minha mão. E vou olhando. Ajoelho no banco, ainda olhando a mão. E muitas vezes é comum eu ver uma partículazinha. Aí eu pego aquela partícula comum. Eu não enxergo de perto. No caso, eu não tenho esse problema. Eu enxergo muito bem de perto. Enxergo mal de longe. Mas se você não enxerga de perto, o que você faz? Você faz assim, ó. Pode parecer nojento, mas é melhor ser nojento do que ofender a Deus. Lambe o seu dedo. Faz assim, ó. Coloca na boca. Ou então você recebe Jesus direto nos lábios. Entendeu? Para não acontecer um sacrilégio. Em cada partícula do Santíssimo Sacramento está Jesus presente. Seu corpo, sangue, alma e divindade. Você lembra que eu falei para vocês do milagre lanciano? Da espécie dos coágulos de sangue? Que o Dr. Lindeu Pacelli, ele pegou um coágulo, pesava 50 gramas. Ele pegou 2 coágulos, pesava 50 gramas. Ele pegou 3 coágulos, colocou 50 gramas. Pegou todo o milagre e colocou 50 gramas. Não importa se era um pedacinho de coágulo, se era todo coágulo, se era tudo, era sempre 50 gramas. Era Jesus mostrando por esse milagre que ele está presente em cada partícula do Santíssimo Sacramento por inteiro. Por inteiro. Então, por menor que seja, um fragmento, menorzinho que seja, ali está Jesus por completo. Então examine a sua mão para não cometer um sacrilégio. Voltou para o seu banco, você acabou de receber a visita do Deus da glória, né? Se o Papa fosse na sua casa, você ia deixar o Papa falando sozinho na sala, ia para o quarto fazer alguma coisa? Você no mínimo ia dar atenção para o Papa, né? Muito mais que o Papa é Jesus. Então adore a Jesus, converse com Jesus, fale com Jesus. Adore, elogie, peça graças, agradeça, mas fale com Jesus, adore Jesus. E peça, sobretudo, virtudes. Se você tem um vício de pecado, de mentira, de vaidade, soberba, de egoísmo, você tem um problema de vícios, de pecados, peça a Jesus a graça de vencer esses vícios. Peça a Jesus a graça de ser agradável a Ele. Peça a Jesus a graça de avançar no amor a Ele. Você pode pedir carro, saúde, dinheiro? Pode. Se não for contrário à sua salvação, Deus pode até te dar. Mas que adianta você ter um carrão, morrer e ir para o inferno? Que adianta você ter saúde? Um dia a sua saúde vai acabar, você vai morrer. E vai para onde? Que adianta você ter um montão de dinheiro no banco, morrer e ir para o inferno? Então pede graças de santidade. Pede a Deus a graça de ser fiel a Ele. Hoje, antes da gente começar a catequese, eu fui lá falar com o chefe, ajoelhei diante do sacrário e pedi a Jesus a graça de amá-lo mais. Senhor, eu quero a graça de vos amar cada vez mais, de vos amar com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento, porque amar a Deus é a porta do céu. Eu não quero um carro novo, não quero uma casa nova, não quero essas coisas, basta o que é necessário. Basta o necessário. Eu tenho um carro, meu carro é um Celta 2007, meu carro não tem ar-condicionado, não tem direção hidráulica e não tem vidro elétrico. O vidro do meu carro é aquele assim, uma nivelinha. Ele me leva para tudo quanto é lugar. Para que eu preciso de um carro novo? Eu acho bonito o Corolla, eu acho lindo o Corolla, mas não preciso de um Corolla. O que eu preciso é amar a Deus. Então, gente, o que importa é a nossa salvação. Falei tanto de São Pio, vou falar mais uma frase do Padre Pio. Padre Pio, uma vez, como eu falei para vocês, muitas pessoas procuravam o Padre Pio. E uma vez um jovem queria falar com o Padre Pio, viajou para falar com o Padre Pio e não conseguiu, por causa da multidão que estava em São Giovanni Rotondo, não conseguiu. Ele podia passar 3 dias apenas em São Giovanni, depois ele tinha que voltar para a cidade dele.
estava no terceiro dia, ele estava na hora de ir embora, ele não tinha conseguido falar com o Padre Pio. E ele ficou triste. E aí ele foi à missa, acabou a missa, estava na posição de saída, o Padre Pio saindo, e ele falou assim, não vou conseguir falar com o Padre Pio. E ele gritou, Padre Pio, me dá uma palavra. Italiano, né? Padre Pio, una parola. E o Padre Pio olhou para ele e falou assim, salva tua alma. E foi embora. Salva a tua alma. É a única coisa que importa. É como se o Padre Pio falasse para ele assim, ó, resumindo todo o meu ensinamento, salva tua alma. Resumindo tudo, salva a tua alma. E foi embora. Então, o que importa é a nossa salvação. Então, peça a graça de amar mais Jesus e de ser salvo. Peça o céu, deseja o céu na comunhão. Depois da comunhão, a ação de graças, né? Isso aí que eu falei para vocês é a ação de graças. Depois o padre faz a oração após a comunhão. Ele oremos. Quando o padre fala oremos, nós nos colocamos em pé. Significa prontidão para fazer a vontade de Deus. Após receber Jesus, Jesus falar no meu coração, na minha alma, agora eu fico de pé para fazer aquilo que Ele me mandou. Entendeu? A oração após a comunhão e os ritos finais. Os avisos não fazem parte da missa, liturgicamente, mas aí tem os avisos e depois a bênção final e o It Missa Est. Que hoje não é mais o It Missa Est, né? Que em português a tradução seria vai embora, a missa acabou, no sentido de que o sentido do It Missa Est era acabou a missa, começou a missão. Viva isso na sua vida. Agora o diácono ou o sacerdote, mas é uma missão própria do diácono, o diácono fala, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. A gente diz, graças a Deus, Deus vai me acompanhar e irei em paz. Ou o diácono fala, glorificai ao Senhor com a vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Por que glorificai ao Senhor com a vossa vida? Porque acabou a missa, começou a missão. Por que ide em paz? Porque a paz é estar na presença de Deus. Quando Jesus ressuscitado entra no cenáculo de João, capítulo 20, ele disse aos apóstolos, a paz esteja convosco. Onde Deus está a paz. Você não recebeu Jesus? Então a paz esteja com você. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Amém?